Salve, minha gente! Olha mais uma aula aqui então, hein? Vou falar aqui sobre Group, Nest e ADD Marker Label, deixamos para depois. Vamos falar sobre esses dois assuntos aqui, ó. Group e Nest. Eles são meio parecidos, então eu acho que estão meio relacionados, tá bom? Então vamos lá no Premiere, vou mostrar aqui para vocês. Eu deixei um projeto aberto aqui já, né? Pra gente dar uma olhadinha aqui, coisas que a gente já viu e tal. Aqui eu vou fazer duas coisas aqui pra gente poder observar esses dois recursos, Group e Nest, pra gente fazer essa demonstração. Lembrando sempre que eu estou demonstrando esses recursos da forma como eu uso, entende? Então, muitas vezes você pode achar, mas de repente o outro funciona do outro jeito, funciona melhor de um jeito, funciona melhor de outro. A minha intenção é mostrar a forma mais prática com que eu acredito seja trabalhar com essas funções, tá bom? Eu tenho aqui um arquivo, certo? Esse relógio aqui, ruído. Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou jogar ele aqui. Vocês podem ver que ele é maior, né? Por quê? Porque essa sequência que eu tenho da aula, ela é um 640 por 360. Eu estou trabalhando aqui com sequências pequenas, porque a minha máquina anda dando uns trancos aí para gravar. Às vezes o OBS fica travando, certo? Então eu vou usar esse arquivo aqui numa sequência menor. E como o arquivo aqui ele é 1280 por 720, ele está maior. O que a gente vai usar? A gente já falou sobre isso. A gente vai usar Scale to Frame Size ou Set to Frame Size. Você pode deixar o Set to Frame Size ligado ou só usar o Scale para esse caso, entende? Então eu vou deixar aqui, eu poderia deixar ligado e tudo que caísse dentro da sequência já cairia nessa proporção. Usei aqui o Scale to Frame Size, beleza? E ele caiu dentro da janela, ó lá. Agora é o seguinte, eu quero pegar aqui, vamos ver aqui o que eu tenho aqui, vamos ver aqui o Clock Time, esse relógio aqui. E vamos ver aqui que eu tenho umas velas. Ah, legal essas velas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, ó. Vou pegar essas velas, vou jogar só o vídeo aqui. E vou pegar esse clock aqui, ó. Esse clock aqui, vou jogar ele aqui em cima, tá? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de Nest. Group e Nest, certo, gente? Então, o que seria o ideal aqui, como Nest, por exemplo? Poderia pegar isso aqui, ó, e transformar isso aqui em, já falamos sobre isso, Blend Mode. Vem aqui em Blend Mode e uso um Screen, olha lá. Revelei as velas que estão embaixo, certo? Blend Mode, a gente já viu isso aqui, ele é uma tentativa e erro. Poderia usar um Multiply, olha lá, vamos ver aqui, ó. Olha que legal, ficou as velas e ficou o relógio ali. Então suprimiu a curva, né, da transparência. Vamos ver outra forma aqui. Vamos ver aqui, seleciono, overlay. Olha, o overlay deu um pouquinho mais de vela, né? Revelou um pouco mais a vela, olha lá que legal. Então, muito legal isso aqui, porque nesse caso, gente, se eu tivesse, por exemplo, que transformar isso aqui dentro de uma sequência e tivesse várias camadas ou várias tracks, pegar esse relógio aqui, vou jogar ele aqui em cima também. Vou selecionar ele e também vou dar um Blend Mode nele. Pronto, ó. Vamos ver aqui, o Multiply, tô revelando de tudo um pouco, ó. Tá entrando ali, ficou tudo vermelho. Poderia dar um render, vamos ver como é que fica. Se eu der um render selection, tá lá. Consigo ver o relógio aqui, ó, pulando. Então tá. Se eu quisesse, por exemplo, transformar isso aqui tudo num layer só, eu poderia muito bem vir aqui, selecionar todos e Nest. É para isso que funciona o Nest, tá, gente? Às vezes você pode ter aqui várias camadas aqui onde você montou um gráfico dentro do Premiere e ficou um monte de layers aqui uma em cima da outra para você não precisar ter esse volume de layers. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um vídeo mixdown, você vai fazer um Nest. Olha aqui, ó, Nest. Aí ele vai transformar isso numa Nested Sequence 3. Pronto. Se eu quiser manipular isso, ela está numa outra sequência, ó. Agora eu tenho duas sequências. Eu tenho da aula, que é o que eu estou usando, e ela criou uma sequência Nest, que é onde eu tenho os layers abertos, as camadas abertas, certo? Então, por exemplo, se eu der um duplo clique aqui, eu consigo ver as camadas, ó. E aí ela tá lá para mim. Então, por exemplo, se eu quiser manipular esses três layers que estão no Nest, que eu transformei tudo numa camada só, é só dar um duplo clique, tá, gente? Olha só.
duplo clique, ela abriu a outra sequência, tá vendo? Então, bem legal isso aqui, bem prático. É bem importante você perceber que dessa forma fica mais fácil trabalhar quando você tem uma composição aqui com muitas layers, então você transforma em nest para facilitar a visualização. Experimenta aí fazer esse exercício aí usando esses recursos e transforma isso numa camada só, que vai facilitar bastante. Outra coisa, gente, é trabalhar com group. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui dentro de uma sequência muito grande, certo? E eu quisesse, por exemplo, transformar isso aqui num grupo, eu, por exemplo, vou tirar isso daqui, certo? E, por exemplo, se eu quisesse agrupar, porque quando eu tiver aí com essas 3 camadas dentro de uma sequência, e, por exemplo, eu vou repetir essas 3 camadas em vários lugares da sequência, e eu tiver que agarrar elas, de vez eu agarrar, o que eu faço? Eu transformo elas num grupo. Se eu clicar em qualquer um deles, eu pego os 3, entende? Então eu não preciso ficar arrastando. É bem legal isso, por quê? Porque quando você tiver, por exemplo, você poderia, claro, agarrar por fora e selecionar as 3, mas você não corre o risco, por exemplo, clicou num só, já está os 3 selecionados. Muito bem, posso pegar isso aqui, dar um Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Ó, vem os 3 juntos, né? Ou seleciono, ou clico em cima, com o Alt pressionado, já vem os 3 aqui. Então o Groups, gente, o Group, agrupar, serve para isso. Para você, às vezes, montar alguma coisa dentro da timeline, que você vai usar várias vezes dentro dessa sequência, então você já sabe que aquilo ali, aqueles 3 arquivos, aquela montagem que você fez, está agrupada, fazem parte da mesma composição que você está usando em vários locais. Por exemplo, agora eu quero mudar só essa de cima. Vou desagrupar, ó, selecionei, desagrupei, pronto. Ó, posso selecionar só um ou outro. Isso não quer dizer que esse aqui esteja desagrupado também, então esse aqui continua agrupado, mas esse aqui não. Então poderia desagrupar para poder fazer alguma alteração e agrupar de novo. Então bem legal, essas 2 ferramentas são ferramentas bem importantes, que você pode usar ela de várias formas e assim, com o tempo você vai percebendo que isso pode acelerar muito o processo de edição. Tá bom, gente? Vamos para a próxima aula?